Ontem teve um evento aqui em Brasília em que tanto Flávio Bolsonaro como Ronaldo Caiado e Romeu Zema estiveram presentes e falaram depois deste evento. E Romeu Zema aproveitou para falar também, voltou a gerar polêmica ao defender mudanças no programa Bolsa Família. Pois é. Nesse evento, ele afirmou que, caso eleito presidente, pretende estabelecer regras mais rígidas para os beneficiários do programa. Chegou a dizer que homens jovens e saudáveis teriam exigências específicas de condicionalidade, como estudo para inserção no mercado de trabalho. É isso. Segundo Zema, a proposta busca evitar o que ele classifica como dependência permanente de auxílios sociais e incentivar a formação profissional e o emprego dos beneficiários do Bolsa Família. Essa declaração gerou reação imediata no meio político e reabriu o debate sobre o papel do programa, do Bolsa Família, na redução da pobreza e a permanência desse benefício. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro chegou a falar do Bolsa Família e defender o Bolsa Família na semana passada. Mas vamos ouvir o Romeu Zema, porque ele quer excluir as mulheres dessa competição. Vamos ouvir. Primeiro, eu quero que esses jovens, aqueles que não concluíram o ensino fundamental, que concluam. Hoje não tem essa exigência. Quem não concluiu o ensino fundamental, concluiu. Quem não concluiu o ensino médio ou não tem um curso técnico profissionalizante, que o faça. Ninguém vai morrer se tiver de estudar, tiver de concluir o fundamental ou o ensino médio. Eu quero colocar essas exigências para os homens. Mulher, mais uma vez, como eu falei, diferente. E quero também recompensar quem conseguir um emprego. Sair do Bolsa Família para a carteira de trabalho assinada. Simulação de um salário mínimo. O que acontece? Alguém está no Bolsa Família, está recebendo 600. Na hora que ele está registrado com salário mínimo, ele passa a recolher R$300 por mês para o governo, de INSS e outras verbas. Ou seja, uma diferença de R$900, menos 600 para mais 300. E eu falei, eu vou dar um prêmio de R$5.000. Esse prêmio, em 5, 6 meses, ele está quitado. Então, nós temos de incentivar as pessoas a saírem. Nós temos de criar algum mecanismo, porque hoje as pessoas estão se recusando. Elas querem ficar nessa zona de conforto que se criou, e isso perpetua uma geração que eu tenho denominado quase que de imprestáveis. Olha, discussão interessante sobre essa questão da dependência do Bolsa Família, inclusive uma discussão que a gente já teve por diversas vezes com especialistas aqui no contexto metrópole, sobre a necessidade e até que ponto há necessidade do Bolsa Família, quais valores e que pessoas devem ser de fato beneficiadas pelo Bolsa Família. Há pouco tempo, inclusive, o governo federal fez um limpa, uma seleção das pessoas que de fato deveriam receber e ser beneficiadas com o programa Bolsa Família. Houve uma redução inclusive considerável do número de famílias que recebem essa verba por mês, porque acabou-se tendo uma investigação de que pessoas que não precisavam receber o Bolsa Família estavam precisando. Então, o governo reduziu drasticamente o número de pessoas que recebem, mas ainda muita gente recebe Bolsa Família. Aí, de acordo com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pré-candidato à presidência, é preciso ensinar a pescar. E é preciso que essas pessoas que estão recebendo ou que vão receber depois de estudar e de estar registrado com uma carteira de trabalho, contribuir ali com seus impostos também para o país. Eu quero ouvir o Felipe um pouquinho sobre isso, porque muita gente discute esse assunto e tem muita gente que é favorável a essa proposta do ensinar a pescar, né? Não dar o peixe na mão, ensinar a pescar. O Bolsa Família gera muitas críticas, mas também rende muito voto, né? Exatamente, Lila. E sempre em período eleitoral, o Bolsa Família, de certa forma, é atacado por algumas pessoas, né? Tudo bem que ninguém é contra o fato de que há necessidade de a gente pensar na porta de saída do Bolsa Família. Mas também é bom a gente não esquecer, né, qual que é a função do Bolsa Família, né, que é dar recursos àquelas pessoas que não têm condição de sobreviver, né? Tanto é que no primeiro mandato do Lula, segundo mandato do Lula, né,
várias pessoas saíram do nível da pobreza, da miséria, por conta do Bolsa Família. Claro que a crítica que se faz ao Bolsa Família, que eu acho adequada, é que 30 anos, quase 20 anos se passaram, né, da ideia do Bolsa Família, né, depois de ter pegado os auxílios do governo Henrique Cardoso, ter estruturado um programa de transferência de renda mais bem consolidado, né, e pouca coisa mudou no processo, né? Então, na minha opinião, assim, eu entendo, é valioso que tenham propostas diferentes, mas não é a função do Bolsa Família você dar recurso, você obrigar a pessoa a estudar, a ter um emprego, né? Então, na minha opinião, claro que a estruturar a saída, né, fazer com que as pessoas deixam de ter o Bolsa Família é algo adequado. Maneira, a gente tem que pensar o seguinte: a partir do momento que a gente faz dar condição da sociedade a ter condições melhores, ter empregos melhores, ter uma economia melhor, mais bem desenvolvida, ter reindustrialização do Brasil, que a indústria do Brasil perde indicadores ano após ano, se desmonta ano após ano, né? Você naturalmente faz com que essas pessoas que estão no Bolsa Família consigam entrar no mercado de trabalho com trabalho e com emprego muito mais bem qualificado. Agora, é falso essa ideia de que a pessoa que recebe R$500 por mês do Bolsa Família, né, em torno disso, né, vai deixar de querer um emprego com salário mínimo para continuar em casa sem trabalhar. A maioria das pessoas, com toda certeza, né, estão no Bolsa Família porque não tem condição de ter um emprego digno e de qualidade. Essa é a grande questão que está por trás. Então, tem uns falsos dogmas que algumas pessoas colocam sobre o Bolsa Família que não é verdade. E sempre, em período eleitoral, esses falsos dogmas aparecem para violentar um instituto tão interessante e tão válido que ajudou muito a formatar o Brasil nos últimos anos como o Bolsa Família. Esse evento de ontem teve mais falas. E teve do governador Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, também é pré-candidato, né? Por isso não é mais governador, afirmou que, caso eleito presidente, pretende enviar ao Congresso Nacional um pacote de reformas, incluindo a proposta de mudança no funcionamento do STF. A ideia, segundo ele, seria discutir novos limites e regras para a atuação da Corte. Ele falou depois desse evento da Confederação Nacional da Indústria, que aconteceu ontem aqui em Brasília. O divisor de água dessa eleição será moral e com experiência de quem já governou o país. Não dá para sentar naquela cadeira para aprender a governar ali. A necessidade de se governar mostrando que você tem experiência, sabe dialogar, sabe construir acordos. Porque o Caiado é muito duro. Como é que um homem que governa com dureza chega a 88% de aprovação no final do seu governo? 88% de aprovação no final do governo. Até os que não votaram em mim aprovam o meu governo. Então, é isso que eu falo. É trabalhar, entregar resultado e a população reconhece. E é isso que eu vou fazer. E tratando todos os assuntos. Vou tratar das reformas, encaminharei todos os projetos também. Da reforma política, encaminharei também. Certo? Não foi aqui citado, a reforma política também está lá. Certo? Também uma reforma das condicionantes do Supremo Tribunal Federal, também encaminharei. Condicionantes específicas para assumir o cargo no Supremo. Certo? Então serão todas, e não serão fatiadas não, encaminharei todas no dia 5 de janeiro, todas no dia 5, encaminharei todas. Não vou ficar, encaminha uma, fica um ano, aí se você for para a segunda, acabou seu mandato. Encaminharei todas no dia 5 de janeiro, essa é a minha disposição. Aí a fala do ex-governador Ronaldo Caiado, falando aí, ele que é muito defensor sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, Código de Ética, ele e Romeu Zema, que pararam um pouco de falar sobre isso. Acho que quando o assunto perde força também na imprensa e no espectro político, eles param um pouco de falar, mas eles são defensores, sim, de uma reformulação e de ter essa orientação, digamos assim, de ética dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, Felipe, engraçado quando a gente olha as pesquisas, quando a pesquisa ela mostra o presidente Lula, por exemplo, que hoje é quem
quem lidera as intenções de voto, as pesquisas mostram, quando são dois nomes, né, específicos, por exemplo, presidente Lula e Ronaldo Caiado, há sim uma intenção interessante, um número de votos interessante para o Ronaldo Caiado, mas quando a gente vê em primeiro turno, o Ronaldo Caiado já desceu, né? Ele estava em 4%, agora já nem em 4% está mais, foi passado pelo Renan Santos do MBL. E será que esse é o discurso, esse discurso do Caiado, esse discurso do Zema, será que esse é o discurso que o brasileiro quer ver? Ou a gente, de fato, está muito polarizado, não interessa o que o Romeu Zema, não interessa o que o Ronaldo Caiado vão falar, a gente nem está ouvindo, a gente está mesmo preocupado com a polarização, se vão votar no Lula ou se vão votar no Bolsonaro. Esse é o problema da polarização, Neila. O Brasil é tão polarizado, né, entre duas forças políticas, que qualquer proposta que outro candidato fora desses dois grupos políticos apresenta, a população nem liga muito, né? Agora, veja só, a gente não consegue aprovar o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, não consegue nem discutir o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal. Como que a gente vai discutir um projeto de reforma do STF muito mais amplo, né, e muito mais significativo do que um Código de Ética? Claro que não vai acontecer, né? Infelizmente não vai acontecer. Infelizmente sou cético em relação a isso. E é óbvio que a Suprema Corte do Brasil mereceria sim uma reforma constitucional. Eu venho colocando aqui o grande problema do STF, Neila, é que o STF julga questões constitucionais, né? Ou seja, formalmente, materialmente constitucional, que são aquelas questões relacionadas com a forma de funcionamento dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, direitos e garantias fundamentais, e julga também ações criminais, né? Ações civis, né? Que não têm muita ligação com as matérias materialmente constitucional. Só são constitucional porque estão na Constituição Federal, né? Ou seja, formalmente constitucional, né? Então, na minha opinião, uma das críticas que se faz ao STF é exatamente como o STF usa, né, da ação originária, né, que se inicia e termina no STF. Então, óbvio que, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal deveria ficar, né, restrito, né, a decidir assuntos constitucionais abstratos, né, não assuntos concretos. Banco Master deixa a primeira instância resolver, né? Questão relacionada com o 8 de janeiro, poxa, é criminal, deixa a primeira instância resolver, né? Mas não, né? Infelizmente, a nossa Carta Constitucional dá muito poder, né, e dá muitas matérias para a decisão do Supremo Tribunal Federal. E tem assuntos que a gente tem que discutir. É válido dar mandato a ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou é válido ter o cargo ser vitalício, né? É válido manter a Suprema Corte com 11 ministros ou aumenta o número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Como que tem que ser a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal? Será que cabe, né, somente o Poder Executivo, né, escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou pode ser igual a Alemanha, que um terço legislativo, um terço judiciário e um terço poder executivo? Ou seja, tem vários formatos e várias questões que merecem ser discutidas pela sociedade. Mas nós não temos, infelizmente, condição de colocar um projeto de reforma do STF quando a gente não tem a mínima condição de aprovar uma questão muito mais simples, que seria o Código de Ética dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, achar que vamos conseguir aprovar uma matéria dessa, eu acho que não é tão verdadeiro assim, não, Neila. Dá um pouquinho de